Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou dar mais uma dica de mestre sobre estudar para concursos públicos. Eu vou conversar com vocês sobre o local adequado para você estudar para a sua prova. Mas antes de mais nada, pessoal, se você não estiver inscrito aqui no nosso canal, não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo novo, toda terça e quinta tem conteúdo novo aqui. Se você também já gostou desse tema, esse tema que nós vamos falar aqui de local adequado de estudo, já aproveita também e dá um like nesse vídeo. E se você já gostou desse vídeo, aproveita e compartilhe esse vídeo com seu amigo, com a sua amiga, com outras pessoas, para que o YouTube perceba que esse é um conteúdo de qualidade e que irá passar esse conteúdo para outras pessoas no YouTube. Meus amigos e minhas amigas, esse ponto de local adequado é um tema que não pode ser negligenciado, pessoal. Não adianta de nada você se esforçar, não adianta de nada você ter a capacidade para passar em um concurso público ou em qualquer prova que você faça na sua vida. Não adianta você ter o material, você pagar cursinhos e na hora de você estudar, você não ter um local adequado. Você acha que é um local adequado para você estudar na sua cama? Creio eu que não, pessoal. Seja lá na cama, seja no sofá de frente para a TV, mesmo que a TV esteja desligada, existem certos locais, certos ambientes que o cérebro ele entende, até porque o cérebro ele já está programado para outras realidades e outras atividades. Quando você está na cama, o cérebro entende que você já está desligando o seu dia, você já está encerrando, você quer descansar, você quer dormir. Não à toa, muitas pessoas, quando querem dormir, utilizam o hábito da leitura, porque o cérebro entende que a cama é lugar de dormir. Da mesma maneira que o cérebro entende que o sofá é o local também de relaxamento, também de descanso, também de lazer. Você precisa hackear o seu cérebro e entender como o cérebro funciona. Você precisa ter um local adequado de estudo para que o seu cérebro entenda que naquele momento ele precisa de atenção e ele vai precisar ter a energia para assimilar o conteúdo que você está estudando. Além disso, pessoal, veja bem aqui, é muito importante que esse local ele seja um local iluminado, que ele seja um local claro. Se você estiver estudando num local escuro, você vai forçar a sua visão e além de você prejudicar a sua saúde ocular, prejudicar a sua visão, vai chegar um momento que a sua visão ela vai ficar cansada e você já não vai mais conseguir assimilar, porque você está ali gastando uma energia desnecessária fora do comum. Vai ficar difícil de você ler. Além disso, além da iluminação adequada, seja a iluminação do sol, seja a iluminação de uma luz artificial, precisa ser iluminado. Você pode fazer ali perto da janela, ou longe da janela, mas com uma claridade, com luz artificial, com a lâmpada. Tem gente que usa a luz comum do ambiente. Tem gente que usa lâmpadas específicas para estudo, para dar aquela luz forte ali no caderno, no livro, aquela parte específica. Eu já estudei muito ali com uma luz forte para ler os livros e ler os códigos. Além disso, pessoal, além da iluminação, com toda certeza
esse local precisa ser silencioso. Você não pode estudar no local onde está todo mundo conversando ao seu redor. Você não pode estudar, por exemplo, assistindo a TV, assistindo música, a não ser, por exemplo, que seja uma música num tom baixo e uma música apropriada para estudo. Algumas pessoas, de repente, estudam com música clássica num som moderado ou um outro tipo de música que trazem uma tranquilidade, mas o ideal é que seja silencioso, mas até certo ponto vai de cada um colocar ali o tipo de som que a pessoa prefere, ou se a pessoa não prefere nenhum tipo de som. O que você precisa saber é o seguinte: se você for estudar com um som, que esse som seja num baixo tom e que seja um som apropriado para o seu estudo. Além de um local silencioso, até porque não à toa a biblioteca ela precisa ser silenciosa. Olha só, além disso, pessoal, precisa ser um local confortável, uma boa cadeira, uma boa mesa, precisa ser uma cadeira que não machuque o seu corpo, que te dê um certo conforto para você estudar. Só toma cuidado, você não precisa também usar uma cadeira muito confortável para que ela te dê sono. É uma cadeira de estudo, não é uma poltrona, tipo poltrona do papai, é uma poltrona para você descansar. Porque existem, por exemplo, uma poltrona com o sofá da sala, você está ali lendo alguma coisa sem aquele foco. Então tem que ser um conforto do tipo que não te incomoda, mas também você não vai ficar descansado a ponto de relaxar e perder sua concentração. Além disso, pessoal, muito importante aqui, aonde que eu estudo? Aonde que você vai estudar? Será que eu estudo na sala da minha casa? Será que eu estudo no meu quarto? Será que eu estudo numa biblioteca? O importante é que esse local, como eu disse, que ele seja adequado. Se for na sala, na época que eu passei na prova do AB, por exemplo, eu estudava na sala do meu apartamento, não tinha ninguém ali, ou eu acordava cedo por volta das 5 e pouco, 6 da manhã para estudar, e não tinha ninguém, ou na época da segunda fase, na parte da tarde de manhã, que também não tinha ninguém até um certo horário. Então, era aquela mesa só para mim, uma cadeira confortável, uma mesa ampla, aonde eu coloco numa sala iluminada, e mesmo assim eu ligava a luz, era só eu ali, um local silencioso, que eu botava as provas anteriores, eu colocava o vade-mecum, a CLT separada, que eu também estudei pela CLT separada, livro de doutrina quando necessário. Era um local adequado. Pode ser na sala? Pode ser na sala. Pode ser no quarto? Da mesma forma. Se você tem uma mesa adequada no seu quarto, ou uma escrivaninha com uma cadeira apropriada, pode ser lá. Algumas pessoas optam por estudar na biblioteca. Parabéns, excelente lugar para você estudar, a biblioteca. A biblioteca, inclusive, além de ter o silêncio que eu acabei de falar para vocês, que na biblioteca você não pode fazer barulho, algumas bibliotecas possuem, inclusive, além daquele salão geral, salas e locais específicos de estudo de forma individual. Eu lembro que na época da minha faculdade, da Bennett, tinha espaços individuais de estudo. Lembro também que na Cândido Mendes existia locais individuais de estudo também, para a pessoa ficar ali focada naquele quadrado ali.
Ainda que não seja nesse local individual, a biblioteca ela já te dá essa possibilidade do silêncio, ela já te dá a possibilidade da estrutura adequada, ela vai ter banheiro, ela vai ter água. Se você descer de repente no prédio da sua faculdade ou subir, depende da sua faculdade, provavelmente vai ter uma lanchonete ou uma cantina, qualquer coisa que seja. Livros para que você se utilize desse estudo quando você está ali inscrito de repente naquela biblioteca ali. A biblioteca é um excelente local de estudo e eu já vi muita gente boa estudar para concurso em biblioteca. Eu tenho inclusive um amigo que desde aquela época ele voltou a estudar, porque ele já está licenciado de um concurso, e na época que ele passou do primeiro, ele até gostava de turistar as bibliotecas. Uma semana ele ia para a PUC, na outra semana ele ia para a Bennett, na outra semana ele ia para Estácio, e por aí vai. Era um prazer, ele gostava de fazer isso. E para ele tanto deu certo que ele passou, mas não precisa ser necessariamente desse jeito. Mas o importante é o seguinte: vá para a biblioteca, mas vá para estudar. Não vá para a biblioteca para bater papo, porque até o tema que eu vou, a próxima parte que eu vou falar aqui, em relação à biblioteca e em relação ao estudo focado. Não vá para a biblioteca, porque olha o que acontece. Quando você, meu amigo, começar a frequentar uma biblioteca ou frequentar algumas bibliotecas, não se surpreenda de você perceber o seguinte: os frequentadores da biblioteca são quase sempre as mesmas pessoas, quase sempre os mesmos frequentadores. E talvez não é absurdo que você conheça uma pessoa ali, você faça uma amizade com ela. Tudo bem, até aí não tem problema demais. Às vezes até para trocar uma figurinha em relação a esse tipo de estudo. Só que você não pode esquecer o principal motivo pelo qual você saiu da sua casa, às vezes pagou até passagem, ou foi de carro, ou gastou o seu tempo, para você estudar de forma focada, para você otimizar o seu tempo, otimizar os seus resultados para que você passe no concurso público. Até hoje eu lembro das vezes que eu ia em biblioteca e tinha pessoas que ficavam lá na biblioteca o dia inteiro. 6 horas, 5 horas, 8 horas, tudo bem. Até porque quando você entra no ritmo de estudo de concurso público, esse mais ou menos é o tempo de seu estudo, 5, 6, 8, depende da disponibilidade que a pessoa tem, porque os concursos eles estão nesse nível, e não é de hoje, há muitos anos as pessoas estão estudando essa carga horária. Só que não adianta você ficar 6 horas numa biblioteca e fora da sala da biblioteca ficando 2 horas conversando. Uma coisa é você dar uma saída para você espairecer a sua mente, você dá uma relaxada ali, né? Aí você conversa um tempinho, 20 minutos, 30 minutos, ainda que seja 1 hora, não sei, cada um tem o seu tempo e a sua organização de estudo e as suas necessidades. O que você não vai poder fazer é sentar ali na biblioteca e de repente você começar a ficar batendo papo ali, até porque não se esqueça, você não pode ficar conversando muito porque é um local que requer silêncio, ou se você levantar e sair da área comum da biblioteca, você sair das dependências da biblioteca e ficar conversando no corredor, porque eu via muito isso. Eu via pessoas conversando no corredor, eu entrava para estudar, a pessoa estava conversando no corredor. Aí eu saía, que também eu não ficava estudando esse tempo todo, saía 2 horas depois, a pessoa estava ali conversando, batendo papo. Adiantou a pessoa ir para a biblioteca, acordar cedo, sair de casa imaginando que vai estudar 5 horas, mas passou 1 hora e meia, 2 horas ali no corredor batendo papo? Então, estuda de forma focada, seja na biblioteca, seja na sua casa, na sala, no quarto. Tudo bem, pessoal?
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.